Olá, caro aluno do curso Superior de Tecnologia em Marketing Digital. Eu sou o professor Antônio Lemes. Estamos iniciando a nossa terceira teleaula da disciplina Processos de Comunicação, que você pode ver o nosso tema de hoje é o paradigma midiológico. Estou aqui com Claudinei, nosso intérprete de Libras, e nós então continuaremos as nossas discussões iniciadas há 2 encontros, com a nossa disciplina que tem como foco especialmente a comunicação, as teorias de comunicação, os processos que são desenvolvidos nessa área em que nós utilizamos a linguagem para nos comunicarmos. E como você sabe, a sua área de formação, o marketing digital, é baseada aí na comunicação. Essa área tem como um dos seus pilares a comunicação, a linguagem, e é por isso que nossa disciplina é tão relevante nesse contexto. Nosso primeiro encontro, você deve se lembrar, nós falamos um pouquinho sobre a produção de linguagem em comunicação. Então nós tivemos nessa primeira teleaula algumas reflexões ligadas aos conceitos de linguagem, de comunicação. Nós verificamos como a linguagem, aliás, a comunicação é vista, em diferentes perspectivas. E nós tivemos uma introdução às principais teorias de comunicação, como elas começam a se desenvolver ainda lá no início do século XX, por volta da década de 20, de 30, e vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. E especialmente na teleaula 2, nós nos debruçamos sobre as principais teorias da comunicação do século XX. Passamos pela Escola de Frankfurt, na Alemanha, com os conceitos de indústria cultural, vimos as pesquisas norte-americanas que se debruçaram sobre as teorias de comunicação de massa, verificamos também alguns conceitos basilares nesses 2 primeiros encontros, como o conceito de público, de massa, de multidão, e hoje nós vamos então caminhar numa reflexão um pouco mais adiante, pensando nas teorias da comunicação nos últimos 50 anos, adentrando na contemporaneidade, toda essa evolução tecnológica e como isso impacta o desenvolvimento dessas teorias, como isso traz novos paradigmas, novas perspectivas, certo? E para isso nós vamos então trabalhar com uma breve contextualização. Nós vamos apresentar ali alguns pontos, veja no próximo slide, alguns pontos importantes que vão ser respondidos no nosso encontro de hoje. Então, algumas questões norteadoras para a nossa aula são estas aqui. O que é uma aldeia global? O que significa dizer que o meio é a mensagem? Como novas teorias vêm observando os meios de comunicação? O que é comunicar hoje? Veja que nós temos aqui uma imagem que nos remete ao processo de comunicação, um telefone daqueles mais antigos, de quando nós ainda utilizávamos um telefone com fio. E nós vamos então, a partir dessa noção de meio de comunicação, desenvolver as nossas discussões, as nossas reflexões, com base nesses conceitos aqui, principalmente o de aldeia global, a ideia de comunicação nos dias de hoje. Falaremos um pouco também sobre a TV, como a TV é vista como um meio de comunicação, como ela aparece como uma forma de entretenimento. Qual é a nossa percepção da TV? O que ela faz conosco hoje? Como ela deve ser pensada nesse contexto? Falaremos também sobre a informação que é veiculada pelos meios de comunicação, como essa informação deve ser avaliada, a questão das fake news, a reprodução de mensagens falsas, de mensagens que trazem a mentira em vez da verdade. Então, esses são alguns dos aspectos que percorrerão as nossas discussões de hoje, ok? Então, nós vamos para o primeiro conceito da teleaula de hoje. O conceito de aldeia global, faz parte aí dos estudos da comunicação dentro das teorias que foram desenvolvidas nos últimos 50 anos. O desenvolvedor do conceito de aldeia global, Herbert Marshall McLuhan, é um teórico canadense, que se destacou por meio de suas teorias que no início foram muito criticadas. Daqui a pouquinho nós vamos discutir sobre essa questão, as críticas que ele recebeu e o porquê disso. Mas o conceito de aldeia global, quando nós ouvimos ou quando nós lemos essa expressão,
O que você pensa? Né? O conceito de aldeia, quando nós procuramos num dicionário comum, está ligado a uma reunião de casas, a um povoado. Muitas vezes também nós associamos o conceito de aldeia a uma comunidade indígena, né? Então, a aldeia de índios em tal região. Mas quando nós trazemos a característica de global para o conceito de aldeia, formando essa nova expressão, nós introduzimos uma nova marca conceitual. Nós trazemos um conceito teórico que integra o estudo das teorias da comunicação e nós precisamos então compreender de onde parte a reflexão sobre isso, né? Então verifiquem no próximo quadro, olha só, nós temos a ideia de aldeia global sendo pensada como um mundo unificado e massificado através dos meios de comunicação. E para McLuhan, né, essa massificação, essa unificação do mundo pelos meios de comunicação seria resultado de dois processos: a simultaneidade de transmissão eletrônica de informação, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a homogeneização do padrão de transmissão. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na TV digital, né, que vem sendo desenvolvida há algum tempo e agora nós temos em muitas cidades do Brasil já a eliminação do sinal analógico e apenas o sinal digital. Nós temos uma homogeneização, porque apenas uma forma de transmissão está sendo propagada, né? Então nós temos aí uma modificação dos meios, das formas como a informação é transmitida, né? Então esse teórico desenvolveu os estudos, né, com base nas suas pesquisas na Escola de Toronto, no Canadá, enquanto ele era diretor, né, dessa instituição. E qual era o contexto no qual essas pesquisas foram desenvolvidas? Então, um contexto bastante diferente do que nós vivemos hoje. A TV ainda era para poucos, a TV ainda era em preto e branco, né? Nós tínhamos o contexto ali pós-Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria, né? Na busca pelo equilíbrio econômico, nós tínhamos Estados Unidos de um lado, né, pensando no capitalismo como a melhor forma para recuperar esse equilíbrio, e do outro lado a União Soviética, a antiga União Soviética, pensando no socialismo como a melhor forma de recuperar esse equilíbrio mundial. Então, um contexto de contrastes, de divisão, ou seja, como pensar naquela época sobre uma homogeneização, uma unificação do mundo. Então, não era um contexto fácil, né? Como a gente pode verificar aí no próximo slide, nós temos uma imagem que representa bem a noção de aldeia global pensada por McLuhan, em que nós temos aqui redes infindáveis de conexões tecnológicas. Então veja que era muito complicado naquela época, né? Então ele usou primeiramente esse conceito lá em 62 no seu livro A Galáxia de Gutenberg e depois ele retoma essas discussões numa obra de 64, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Então, naquele momento, ele trazia, né, algumas ideias que eram inimagináveis para aquela época, por isso que ele era muito criticado, né? Ele é considerado, inclusive, por alguns estudiosos como profeta do futuro, né? Porque ele trazia aí alguns aspectos que seriam vivenciados apenas hoje, né, como nós estamos verificando. Então a noção de aldeia global, né, como ele pensou, para nós hoje não causa nenhum estranhamento. Mas no momento da sua concepção, obviamente, isso trazia ali um certo desconforto, né? Continuando ainda sobre essa reflexão, veja ali no próximo slide, a nova interdependência eletrônica recria o mundo à imagem de uma aldeia global. Então, olha só, para McLuhan, nós temos uma interdependência eletrônica, né? Um dispositivo dependendo do outro. E tudo isso faz com que o mundo seja recriado nessa estrutura de uma aldeia global. Então nós temos aí dois elementos que passam a ser abolidos, né? A noção de distância, a noção de espaço, né? A noção aí de espaço e distância juntos, né? E a noção de tempo. Esses dois conceitos, distância, né, ou espaço e tempo, acabam sendo abolidos, porque não importa mais a distância em que dois pontos estão, né, entre um e outro, não importa mais o tempo, porque tudo isso acaba sendo ultrapassado, transposto facilmente por meio
dos dispositivos, das tecnologias, como hoje as tecnologias digitais de informação e comunicação, que podem nos colocar em contato com qualquer indivíduo, né, em qualquer ponto do planeta em questão de segundos. Isso é muito fácil para a gente hoje, né? E nós vamos moldando a nossa vida na medida em que esses dispositivos também vão sendo alterados, vão sendo transformados, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que nasceram há poucos anos ou que nascem hoje, elas não têm nenhum tipo de dificuldade em confrontar-se, né, com esses mecanismos de comunicação, diferentemente de pessoas que viveram em outras épocas e que passaram por esse processo de adaptação, algumas mais facilmente, outras nem tanto, né? E quando nós pensamos em aldeia global, em evolução, em contemporaneidade, veja só no próximo slide algo que é muito comum no nosso dia de hoje e que tem tudo a ver com a noção de aldeia global, né? As redes sociais. Nós temos aqui, né, a página de abertura do Facebook, uma das redes sociais mais importantes, mais conhecidas e mais utilizadas no mundo, né? Talvez você tenha um perfil nessa página, nessa rede, talvez não tenha, mas mesmo que você não tenha, você já ouviu falar ou conhece alguém que tenha, né? E a imagem que aparece aqui, né, na página de abertura é muito ilustrativa, né? Nós temos aqui o mapa mundi, os vários países com vários indivíduos em diferentes pontos do globo sendo conectados, né, por meio dessa rede. Então essas conexões, né, estão aqui na base da rede social. Olha só, o Facebook ajuda você a se conectar e compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Então a ideia de conexão, né? E as ações que as pessoas costumam realizar nessa rede social, as ações de postar, curtir e compartilhar, são também possibilitadoras, né, desse processo de conexão, porque você conecta ideias, você conecta pessoas que têm os mesmos valores que você, as mesmas ideias, que concordam, né? Às vezes até você acaba se conectando com pessoas que não concordam, que não compartilham das mesmas ideias ou dos mesmos valores, mas a noção de aldeia global está posta, né? A conexão, essa interdependência, né? E essa possibilidade de homogeneização aparece bastante evidente hoje com os novos dispositivos de informação, de comunicação, as tecnologias digitais que nós temos à nossa disposição. Então este foi o conceito de aldeia global. Um conceito muito importante, né, que é trabalhado quando nós discutimos sobre as teorias da comunicação, os processos de evolução da comunicação, é o conceito de meio e, consequentemente, a noção de extensão. Então, meios e extensões são dois conceitos que integram, né, o estudo das teorias da comunicação. Quando nós evocamos a figura, por exemplo, de Herbert Marshall McLuhan, né, um teórico canadense que estudou por muito tempo a comunicação, com obras publicadas a respeito e que foi muito criticado, né, por meio de suas ideias um pouco avançadas demais para a época em que elas eram disseminadas inicialmente. Então, quando nós pensamos nesses conceitos, nós acabamos verificando na prática, na nossa vida, algo que vem acontecendo com a gente, né? O contato com dispositivos, com meios, que vem transformando a nossa forma de verificar, de lidar com o mundo, a nossa forma de lidar com as pessoas, e é essencial, então, que nós compreendamos, dentro do contexto do estudo das teorias da comunicação, o que significa pensar os meios como extensões. Então, esse conceito é extremamente relevante e faz todo sentido para nós na contemporaneidade. Então, verifiquem no primeiro slide um tópico que traz uma introdução a esse tema, é a noção de meios associados aqui às transformações pelas quais o homem passa. Então, quando nós pensamos na evolução do homem, nós temos, primeiramente,
o mundo oral e tátil, né, quando nós aprendemos ali a falar, né, a assimilar o mundo à nossa volta por meio do toque, né, das sensações que nós experimentamos quando ainda nós somos crianças. Depois, principalmente com o processo de escolarização, nós adentramos no mundo alfabético, né, o mundo tipográfico, o mundo do material impresso, quando nós aprendemos a ler e a escrever, por exemplo, quando nós participamos, né, dos processos de letramento, até chegarmos nos dias de hoje, né, quando nós temos aí a participação no ambiente da sensoriedade eletrônica, ou seja, quando nós deixamos de lado apenas a letra, o impresso, e nós passamos também para os dispositivos móveis, né? Então, nós chegamos à conclusão de que as transformações pelas quais nós passamos são propiciadas pelos meios, né? Então, na década de 60, em 69, na obra Os Meios como Extensões do Homem, McLuhan trouxe esse conceito de meios como extensões. Então, como ele percebia essa noção de extensão associada aos meios, né? Então, verifique ali no próximo slide. Olha só, os objetos técnicos, né, os meios com os quais nós temos contato, segundo McLuhan, estendem faculdades mentais e corporais do homem, do humano. Então, por exemplo, a roda seria uma extensão do pé, assim como, por exemplo, o livro seria uma extensão do olho, a roupa seria uma extensão da pele, né? Os circuitos eletrônicos seriam uma extensão do próprio sistema nervoso, né, do cérebro, por exemplo. Então, todos os meios são tomados como extensões porque eles permitem que nós alcancemos objetivos, distâncias, pontos que nós não alcançaríamos. Então, eles nos permitem chegar mais longe, por isso a noção de que o meio é a extensão, né? E a partir do momento em que os meios se tornam extensões, nos permitem chegar mais longe, eles acabam alterando a nossa forma de perceber o mundo, de perceber a realidade. Eles trazem novas percepções. E, inclusive, veja aí no próximo slide, algumas percepções diferentes, né, sobre a própria tecnologia. Então, verifique aí no quadro, olha só, nós temos a citação aqui de Lourenço, que é baseada em Derrick de Kerkhove, que é um outro pesquisador, um outro teórico, né, dos estudos da comunicação, e ela diz o seguinte, que à medida que cada tecnologia funciona como uma extensão de nossas faculdades psíquicas ou físicas, queremos sempre comprar a melhor extensão possível, né? Isso é muito comum quando a gente pensa, por exemplo, no celular, né? Se você pensar no celular, né? Imagine e faça um resgate aí de uma década e meia mais ou menos, quando, né, nós tivemos aí uma explosão do número de celulares, né? Ou volte um pouquinho mais atrás, pelo menos umas 2 décadas, lá na década de 90, né, os primeiros celulares sendo disseminados no Brasil, né? Os famosos celulares tijolão, né? Aquele celular maior, né? De difícil portabilidade, e com o tempo esses celulares foram ficando cada vez menores, com mais recursos, né? Quanto menor o celular, maior também o seu status, né? A pessoa que tinha acesso àquilo, e cada vez mais nós buscando sempre o melhor dispositivo, né? Nós, de uma forma geral, é claro que algumas pessoas não acabam buscando, né? Mas de certa forma, a cada nova extensão que é propiciada, nós queremos alcançar essa nova extensão. Então, um celular que antigamente apenas fazia ligação ou no máximo mandava um SMS, hoje ele é praticamente um computador portátil, né? Ele permite videochamadas, permite o acesso a centenas, milhares de aplicativos que nos possibilitam diferentes atividades, diferentes tarefas. Então, a nossa percepção desses meios como extensões de nós mesmos vem sendo alterada com o tempo. Inclusive, essa noção de extensão é bastante interessante porque imagine que quando você sai de casa e deixa o celular, parece que está faltando uma parte ali do seu corpo. Então, essa noção de extensão, de que aquilo faz parte de você, é bastante real, bastante evidente, né? E dentro desse estudo aí sobre os meios como extensões, McLuhan distinguiu 2 tipos de meios, os meios quentes e os meios frios.
Como ele distingue esses dois tipos de meios? Verifique aí no próximo slide. Olha só, nós teríamos os meios quentes como aqueles que disponibilizam mais informação e deixam menos lacunas, menos espaço para a interação ou para a participação, a intervenção do usuário, da pessoa que está participando daquele processo de comunicação. Já os meios frios seriam aqueles que disponibilizam uma quantidade de informação menor, por isso, então, permitem uma maior interação dos usuários, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no meio quente, um bom representante seria o rádio, né? Porque ele traz lá uma grande quantidade de informações prontas que não permitem ali muita interação, né? Não são deixadas muitas lacunas para intervenção do usuário. Agora, como um meio frio, por exemplo, nós teríamos o telefone. O telefone ele traz menos informação por si só, né? Então ele depende da participação ali do usuário, por exemplo, para iniciar o diálogo, para transmitir a informação, né? Então, os meios quentes e frios estão ligados aí à noção de quantidade de informação e de também nível de participação do usuário. Então, esse é o conceito que lida sobre os meios como extensões do homem, extensões do seu próprio corpo. Dentro dos estudos das teorias da comunicação, nós sempre temos contato com um dos grandes nomes, né, um dos grandes pensadores, que é o Herbert Marshall McLuhan, que não pode ser deixado de lado quando nós pensamos, então, no conjunto de teorias da comunicação, né? Como nós sabemos, um pesquisador que trouxe aí algumas ideias um pouco avançadas demais para a sua época, que foi bastante criticado, né? Mas que depreendeu os seus esforços, os seus estudos sobre a compreensão dos meios, né? Pensando nos meios como formas de interação, de comunicação, que permitem alcançar algo que nós não poderíamos alcançar sem ele. Daí a noção de meio como extensão, né? A roda como extensão do pé, né? A roupa como extensão da pele, os circuitos eletrônicos como uma extensão, por exemplo, do sistema nervoso ou do cérebro. Mas, né, dentro da sua, né, obra, uma frase chama bastante atenção e é bastante reiterada, bastante discutida ainda nos dias de hoje. Veja qual é essa frase aí no próximo slide. Olha só, o meio é a mensagem. Então, o que ele quis dizer com esse aforismo, né? O que é um aforismo? Um aforismo é uma sentença, uma frase que traz algum tipo de percepção, algum tipo de valor, algum tipo de informação específica, um conceito, né? Ali na imagem nós tínhamos uma TV e nós sabemos que a TV é um meio, né? Um meio de comunicação, um meio de informação, e nós sabemos que a TV transmite muito conteúdo, né? Mas quando a gente diz que o meio é a mensagem, eu estou dizendo, por exemplo, que uma TV é a mensagem, o que isso significa, né? Então, para a gente pensar sobre esse aforismo, né, sobre essa frase tão importante de McLuhan, a gente precisa entender principalmente o que é meio e o que é mensagem para chegarmos, então, a uma conclusão, né? Então, vamos começar pela ideia de meio. Veja só no próximo slide, né, um resgate do conceito de meios a partir da obra dele. Então, meios são tecnologias que, sendo extensões de nós mesmos, imprimem um novo paradigma que trazem consigo consequências sociais e pessoais para os que se relacionam com eles. Então, olha só, então, retomando a noção, né, de meios como extensões que nos permitem realizar tarefas que antes não eram possíveis, né? Quando a gente pensa em meios como esses, olha só, um tablet, né, ou um computador portátil, um notebook, né, um smartphone. Então, a gente tem aqui diferentes meios, né, diferentes extensões que permitem aí tarefas similares, algumas tarefas diferentes, mas quando nós pensamos em todos esses meios aqui, nós estamos pensando que todos eles trouxeram consequências. Que tipo de consequências? Trouxeram novos paradigmas. Quando a gente pensa na palavra paradigma, nós estamos falando de
modelo, um modelo a ser seguido, né, um tipo de estrutura, de organização. Então, quando nós dizemos que os meios trazem novos paradigmas, é porque eles remodelam, eles alteram, reorganizam a nossa relação com a realidade, né, com o meio ambiente, com as pessoas, a nossa relação com a linguagem, né, com as formas de comunicação. É por isso que esses mecanismos, né, vão trazendo novas percepções, nós vamos percebendo o mundo de uma nova forma. Então, os meios são extensões que trazem, né, novos paradigmas. E o que seria, então, a mensagem? Verifique aí no próximo slide o conceito de mensagem. A primeira coisa a se pensar é que mensagem é diferente de conteúdo, tá? Então, mensagem para McLuhan é o seguinte, é a consequência psicológica e social que amplia ou acelera os processos já existentes, pois a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas. Então, essa noção de mensagem como consequência é essencial para que a gente entenda o que ele quis dizer com o meio é a mensagem. Então vamos pensar o seguinte, o próprio McLuhan traz o exemplo, né, da luz elétrica, né? Então quando a gente pensa na luz elétrica, na energia elétrica, nós estamos pensando em um meio, né, um recurso que nos possibilitou muita coisa, que é hoje uma extensão de nós mesmos, né? A luz elétrica por si só, ela não traz, né, um conteúdo, mas ela permite uma série de coisas, né? Ela permitiu ao homem revolucionar as suas práticas sociais, né? Mudou a paisagem das cidades, possibilitou a chegada de outros meios que antes não eram possíveis. Então, toda essa revolução que a energia elétrica, que a luz elétrica propiciou, essa é a própria mensagem dela. Então, ela por si só, por existir, né, e gerar consequências, por isso que ela, enquanto meio, é também mensagem. Por exemplo, a TV. Para a gente também esclarecer a noção de conteúdo é diferente de mensagem. A TV é um meio de informação, de comunicação, né? E a TV transmite conteúdos, né? Os seus programas, os seus diferentes tipos de programas, né, jornalísticos, de entretenimento, né, desenhos animados, filmes, enfim. Todos esses seriam os seus conteúdos. Mas a mensagem da TV em si é a consequência que ela gera. O fato de atrair a atenção das pessoas para a frente de sua tela, fazer com que as pessoas sentem-se e assistam aos seus programas, aos seus conteúdos, essa é a sua mensagem. Então, a mensagem de um meio é a consequência que ele gera nesse processo aí de criação de novos paradigmas, de novos modelos, né? Então a gente precisa sempre evocar essa reflexão porque ela é extremamente relevante. E ainda continuando sobre esse conceito, verifique lá no próximo slide, nós temos uma curiosidade que é bastante pertinente para as nossas discussões, né? Quando surge, né, esse aforismo, o meio é a mensagem, de onde que ele foi retirado? Ele foi retirado, né, dessa obra de 1967, você está vendo aqui a capa de uma edição mais recente, de 2001, né? Então, os autores aqui, Marshall McLuhan e Quentin Fiore, que era um designer. Então, esse livro foi bastante criticado por algumas pessoas, né? Porque diziam que ele tinha muitas imagens e poucas palavras, né? Então, esse designer que colaborou na edição da obra trabalhou ali com muitas imagens. E a obra tem como título original esse daqui, The Medium is the Massage. Traduzindo para o português, o meio é a massagem e não a mensagem. Então, muitos dizem que o McLuhan teria sido alertado sobre essa falha, que teria sido uma falha tipográfica, né? E ele teria, então, pedido para deixar assim mesmo, porque o título seria provocativo. Não sabemos ao certo se foi uma falha ou se o título foi pensado assim mesmo, mas voltando lá para o slide, a gente chega à conclusão, né, de que o título de fato é provocativo. A gente poderia ler, então, como The Medium is the Massage, o título original, o meio é a massagem. The medium is the mass age, o meio
é a era da bagunça. The million is the mass age, né? O meio é a era da massa, ou the million is the message, né? O meio é a mensagem. Então, de fato, nós temos aí um título provocador e reflexivo desse aforismo que é tão essencial dentro dos estudos das teorias da comunicação. E para a gente pensar nas teorias da comunicação, é sempre importante nós pensarmos nas possíveis situações profissionais que podem chegar até nós, né, para que nós possamos resolvê-las, né? Situações problema que surgem constantemente no dia a dia profissional, né? Então, enquanto profissionais da área do marketing, nós podemos ser levados a atuar em algumas situações de crise, de conflito, para ajudar a solucionar alguns casos enfrentados por algumas empresas envolvendo processos de comunicação, envolvendo linguagem, envolvendo o uso de recursos, de meios, envolvendo a mensagem que é veiculada. Então, para a gente treinar um pouquinho o nosso olhar, pensando sempre que quando se fala de comunicação, a TV precisa ser lembrada, a TV enquanto um meio de comunicação de massa extremamente importante, porque está em todos os lugares e evoluiu ao longo do tempo, trazendo aí novos paradigmas, novas formas de se pensar a comunicação, nós vamos verificar uma situação problema passível de ser vivenciada num contexto, né, da atuação dentro do marketing. Então, verifique comigo essa situação problema. Olha só, você é um publicitário e foi contratado para criar a campanha e o novo slogan de um canal de TV voltado exclusivamente ao telejornalismo, depois de a emissora ter sido acusada de fraudar notícias por meio de imagens adulteradas. Então, nós sabemos que existem canais de TV que são especificamente voltados, né, à notícia, né, ao telejornalismo, e nós já vivenciamos também situações, na realidade, de notícias serem fraudadas. Então, esse canal está com um grande problema, né? E você, então, foi contratado para ajudar esse canal a sair dessa crise, dessa situação, né? Então, considerando as relações entre TV e realidade, como vai ser sua abordagem? Então, nós temos que pensar, primeiramente, né, que a TV, ela traz ali elementos da realidade, mas também traz muitos elementos da fantasia, da ficção, né? Dentre todos os conteúdos que são veiculados, né, pelos veículos aí televisivos, nós temos uma grande quantidade de conteúdo baseado de fato naquilo que nós percebemos na realidade. Então são notícias, são informações retiradas de contextos reais, de vivências, de experiências que são observadas pelos profissionais da área, né, os repórteres, os jornalistas e tudo mais, mas nós temos também, né, uma grande parte do conteúdo que é voltado mais para o entretenimento. Então, os filmes, as telenovelas, né, os desenhos animados, enfim, elementos que não necessariamente retratam uma realidade fidedigna, né? E dentro desse grande campo aí, muitas vezes esses diferentes polos, né, a realidade e a ficção, podem se cruzar, podem se misturar. E aí que entra um problema como esse que nós verificamos, né, de fraudes em notícias, em imagens que foram veiculadas de forma equivocada, sem que remetessem a um contexto real. Então, para a gente problematizar essa questão, nós precisamos levantar alguns pontos. Verifique aí comigo quais seriam eles. Olha só. Primeiro, o jornalismo deve ter compromisso com a verdade, né? Então, quando nós pensamos no jornalismo como uma área especificamente voltada para a transmissão da informação, né, que deve ser checada, né, confirmada, nós precisamos considerar que um canal como o da situação apresentada deve ter esse compromisso. A TV é ainda um meio de informação de ampla abrangência. Então, se houve falha nesse processo de comunicação, é possível que o estrago tenha sido grande, ou seja, muita gente foi atingida. As imagens retratam e recriam a realidade. Então, além de retratar, se eu fraudo uma notícia com uma imagem irreal, eu vou recriar
uma nova realidade que pode ser disseminada e as pessoas podem passar a acreditar naquilo sem que aquilo seja verdade. E a inteligência do telespectador não pode ser negligenciada. O telespectador muitas vezes tem mecanismos de compreensão apurados e ele vai verificar se isso de fato é real ou não. Isso está ligado à credibilidade de um veículo de comunicação. Então, para a gente solucionar essa situação, problema, quais seriam as possíveis ações? Verifique comigo ali no quadro, olha só. Algumas estratégias gerais. Então, o publicitário deveria vincular a emissora ao compromisso com a verdade, isso deve aparecer nesse novo slogan, né? Resgatar coberturas jornalísticas de sucesso que, de fato, foram importantes para os seus telespectadores. Usar imagens claras que não gerem dubiedade, para, com tudo isso, recriar a relação de confiança com os telespectadores. Então, é muito importante, nesse contexto, informar e comprovar. Então, essas são ações que devem embasar a marca, né? Então, essa é uma possível situação, né, que pode ser vivenciada por você enquanto um profissional da área do marketing, que pode ser levado a ajudar uma empresa a resolver um problema aí decorrente da transmissão de informações inverídicas. Agora nós chegamos a um momento importante da nossa teleaula, um momento de interação, um momento em que você pode refletir um pouco sobre alguns aspectos tratados ao longo deste encontro, né, para que você possa então apurar, né, o seu processo de compreensão sobre as teorias da comunicação, sobre a comunicação enquanto um processo que está ligado à produção de linguagem, né? Então, para essa atividade, verifique ali no slide, nós temos uma imagem. Então, observe essa imagem que é apresentada para você e proponha uma análise sobre a sua mensagem. Então, nós sabemos que o meio é a mensagem, né? A mensagem traz aí algo ligado à consequência desse meio, mas aqui nós vamos pensar a mensagem como, de fato, o que essa imagem está retratando, o que ela significa e como nós podemos, então, associá-la às discussões da nossa disciplina. Então, um tempinho breve para você pensar a respeito e nós já voltamos com a elucidação dessa atividade, com a resolução dessa análise proposta com base nessa imagem. Até já! Bom, retomando o nosso contato, então, você tinha como proposta na atividade analisar uma imagem com base em sua mensagem. Então, vamos verificar novamente a imagem para a gente pensar um pouquinho a respeito dela, né? Nós temos aqui uma personagem, né? A figura de uma mulher, uma figura feminina, que toca a mão de uma outra personagem, né? Que seria ela mesma, mas reproduzida na tela de um celular. Então, nós temos aí a evocação, né, de algumas ideias, né? A ideia de espelho, a ideia de reflexo, a ideia de autoimagem. Então, essas ideias aqui estão, né, na base desse processo de análise da mensagem contida nessa imagem, né? Nós temos aqui, então, um indivíduo, né, uma personagem que reproduz na tela do seu smartphone a sua autoimagem, o reflexo de quem ela é, né? E nós sabemos que muitas vezes a reprodução, né, dessa nossa autoimagem nas redes sociais, nos dispositivos móveis, acaba sendo muitas vezes uma recriação, né, ou uma alteração daquilo que de fato é realidade. Então você parou já para pensar, para se perguntar como que você reproduz a sua imagem, né, para as outras pessoas, como você se vê, como você veicula essa autoimagem, que tipo de reflexo, que tipo de espelhamento. Isso é muito importante que a gente pense, porque a cada instante em que nós estamos veiculando informações sobre nós mesmos, nós estamos nos comunicando, e essa comunicação é essencial, né? Algumas empresas hoje, inclusive, nos processos de recrutamento, verificam até mesmo, né, as redes sociais dos candidatos, né, para verificar as mensagens que eles estão transmitindo nas redes sociais. Então, essa é uma reflexão bastante pertinente para a gente hoje. Dentro do contexto das teorias da comunicação, é muito importante que a gente pense sobre
a TV, né? A TV relacionada ao entretenimento. E ao lado de grandes pesquisadores, nós temos Derrick de Kerkhove, que dentro da Universidade de Toronto, né, trouxe algumas pesquisas sobre a comunicação digital, né, e ele tem também alguns estudos sobre a própria TV, né, uma obra bastante conhecida dele, A Pele da Cultura, né, traduzida em 2009 para o português, traz algumas reflexões que nos levam a pensar também sobre esse meio, esse recurso, né, esse dispositivo que está evoluindo ao longo do tempo e tem alterado a forma como nós lidamos com a informação veiculada pelos meios televisivos, né? Para muitos pesquisadores, a TV é vista apenas como um difusor unilateral de conteúdo, né? As informações chegam até as pessoas numa via única, mas para esse pesquisador, ele verifica que a TV é uma extensão, a extensão dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que acabam por chegar até o local de produção das imagens. Então, por isso que a TV é vista como uma extensão, ela nos permite chegar, né, a partir das ideias de McLuhan, né, que vê os meios como extensões do homem, a TV também nos permite chegar em locais antes não imaginados, né? Por isso que então a TV nos permite alcançar, por meio dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, o local de produção de uma imagem. Então a imagem é captada lá num estúdio, mas chega até a nossa casa. Então os nossos olhos, os nossos ouvidos conseguem alcançar esse espaço que está tão distante, né? Então dentro desse contexto, verifica aí no próximo slide, sobre a TV, essas reflexões sobre a TV, Derrick de Kerkhove traz a seguinte ideia aqui para a gente, que a TV traz uma imaginação projetada para fora do nosso corpo, né? E segundo esse teórico, a TV é uma mente pública. Olha que afirmação forte, né? Por que é uma mente pública? Porque ela atinge a todos, né? Então ela atinge as pessoas no mesmo instante, no mesmo momento. Daí a noção de homogeneização que a gente acaba resgatando lá a partir do conceito de aldeia global, do McLuhan, né? Nós temos aí essa ideia de propagação, de interconexões, de interdependência. Então a TV alcança a todos, por isso ela é concebida aí, né, a partir de Derrick de Kerkhove, uma mente pública, né? E essa noção de alcance a todos acaba trazendo para esse teórico alguns conceitos específicos relacionados à própria TV. Vamos para esses conceitos aí no quadro, olha só. Nós temos a ideia de psicotecnologia e teledemocracia. O que significa tudo isso, né? Parece um pouco complexo, mas não é. Então, quando nós falamos de psicotecnologia, nós estamos nos pautando na ideia de que as tecnologias modificam a consciência de quem as utiliza. Ou seja, nós projetamos para o exterior a nossa consciência, a imagem. Então, quando a gente, por exemplo, participa de um processo de produção de conteúdo de um TV, de uma canal de TV, por exemplo. Imaginem vocês participando da produção de um programa ou de um filme, uma série, né? Você está colocando ali nesse processo de planejamento, você está exteriorizando, né, a sua consciência, a sua imaginação. Por isso, a ideia aí de que nós, então, acabamos alterando, né, a TV acaba alterando a consciência das pessoas ali envolvidas na sua utilização, nesse processo de lidar com esses mecanismos de comunicação, né? Voltando ali para o slide, o outro conceito dentro dos estudos aí sobre TV, nessas percepções sobre a TV, é o conceito de teledemocracia, né? As telas mobilizam os indivíduos para uma imaginação coletiva. Então, aquilo que é transmitido pela TV acaba chegando a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, mesmo que nós tenhamos vários aparelhos de TV diferentes, é a mesma mensagem, né, o mesmo conteúdo ali que está chegando. E aí, então, gera-se essa imaginação coletiva. Então, quando nós falamos aqui de telas mobilizar, nós estamos falando também de algo que é bastante importante nesse contexto, que é a ideia de que as telas são consideradas como hipnóticas, né? As telas são hipnóticas. Faça o seguinte exercício, imagine que você entre num estabelecimento comercial, uma padaria, por exemplo, tá? E você
ao chegar, né, ao balcão, você percebe que dentro desse estabelecimento tem uma TV ligada. Tente não olhar para essa TV. Suponhamos que você vá lá todos os dias, tente não olhar para essa TV. É muito difícil, né, porque as telas atraem os nossos olhares, né, os nossos processos aí cerebrais muitas vezes não identificam, né, o que é realidade, o que não é realidade, né, e acaba reagindo a todos os estímulos pensando também na nossa sobrevivência, né, porque muitas coisas que acontecem ao redor muitas vezes podem ser ameaças. Então, aquelas imagens em movimento, as luzes, muitas vezes pode ser interpretada, né, pelo nosso cérebro como algum estímulo, alguma ameaça que precisa ser observado. Então, por isso que as telas, nesse contexto, são vistas como hipnóticas, que atraem a nossa atenção, né? Dentro desse contexto, verifique aí no slide, para a gente fechar as nossas discussões sobre isso, nós chegamos, dentro dessa noção de, né, hipnose, né, os nossos olhos aí são atraídos pela tela. O próprio Derrick de Kerkhove dizia que os nossos olhos são atraídos pela tela, assim como o ferro é atraído por um ímã. Então, quando nós pensamos nessa noção de captação do interesse, nós chegamos à noção de entretenimento. E nós sabemos que as notícias são capazes de entreter, né? E, ao mesmo tempo, as notícias são capazes de fraudar a realidade. Então, a gente fica aí dentro de um contraste muito grande, né? Muitas vezes a notícia ela está ligada à realidade, muitas vezes ela vai tratar de temas não muito problemáticos, então por isso que ela pode também entreter, mas muitas vezes o compromisso com a verdade pode acabar sendo deixado de lado, e aí nós temos a noção de fraude da realidade. Então, Derrick de Kerkhove amplia o aforismo do McLuhan, que dizia que o meio é a mensagem. Para Derrick de Kerkhove, o meio e o contexto são a mensagem. Então, não apenas o meio e a sua consequência, a sua mensagem devem ser considerados, mas também o contexto em que esse meio circula, né? Então, nós sempre temos que pensar, né, nas reações, as famosas reações orientadoras, né? Essa captação dos nossos olhos pelas telas, né, é o que é chamado pelos pesquisadores de reação orientadora, aquilo que te capta, né, capta o seu olhar e provoca algum tipo de reação com base nesses estímulos. Então, a TV é considerada essa mente pública, ela está aí para entreter, para informar, mas ela também é capaz, né, de alterar a realidade a partir de informações, muitas vezes, que não são verídicas, né? E nós precisamos estar atentos sobre o modo como esse meio age sobre nós em termos de comunicação. Então, essa é a nossa percepção sobre TV, né, TV e entretenimento. Quando nós passamos a estudar os meios, né, pensando nos meios como extensões do corpo, como já dizia Herbert Marshall McLuhan nos seus estudos sobre as teorias da comunicação, nós temos a ideia de que os meios não ficam estáticos no tempo, eles se transformam. Então é importante que a gente pense, né, sobre esse processo de evolução, esse processo de transformação, o impacto que tudo isso gera, né, como esses meios acabam se tornando novos meios, né, como eles passam a ser atualizados ou até mesmo como eles deixam de ser utilizados, dando lugar a novos recursos, né? Então, dentro desse contexto, verifique lá no slide comigo, nós chegamos à ideia, né, de que os meios se transformam rapidamente, né? Então, de acordo aqui com McLuhan e Fiore, nós temos o seguinte: a nossa era da ansiedade é, em grande parte, resultado de tentar fazer o trabalho de hoje com ferramentas e conceitos de ontem, né? Então, quando nós pensamos aí nessa citação, nós estamos refletindo sobre o fato de que existe um grande contraste, né? Há uma grande rapidez no modo como os meios evoluem, se transformam, mas há uma lentidão na forma como nós assimilamos tudo isso. Então, os meios estão constantemente sendo
transformados, modificados, repensados, replanejados. E eles vão, consequentemente, trazendo novos paradigmas, alterando inclusive a cultura, mas nós assimilamos tudo isso de uma forma muito lenta. Então, muitas vezes, nós acabamos ficando aí extremamente ansiosos, por isso, né, que os autores falam sobre essa era da ansiedade, porque nós queremos realizar tarefas que estão hoje em pauta, mas ainda nós não aprendemos a como usar novos recursos, e nós fazemos as tarefas de hoje usando os recursos de ontem. Isso acaba gerando aí um grande impasse, né? Um grande contraste que deve ser pensado para que os processos sejam conduzidos da melhor forma possível, né? Continuando no próximo slide, ainda dentro desse contexto, né, dentro desse processo aí de diferentes velocidades, nós chegamos à seguinte ideia aqui, olha só. A velocidade é maior para a instalação dos meios, né? Então é a síntese do que eu estava dizendo. E a velocidade é maior também para essa alteração da cultura. Então, novos meios surgem e a cultura passa a ser alterada. Mas há uma velocidade menor para a assimilação desses impactos e para a reflexão sobre os desdobramentos, tudo que vai acontecer, né? Quando a gente verifica na obra do Derrick Kerkhove, né, um pesquisador canadense que trata sobre os estudos da comunicação, ele fala inclusive sobre uma sociedade conectiva, né? Ele fala que hoje nós temos aí uma mescla, né, da subjetividade, né, do sujeito, do indivíduo, mais a conectividade, tudo isso propiciado aí por essa transformação dos meios de comunicação. Dentro do nosso país, inclusive, né, a professora Lúcia Santaella também é um grande nome aí dentro dos estudos sobre semiótica, sobre comunicação, e ela trata, né, em um de seus textos sobre algumas gerações dentro desses recursos, desses meios de comunicação, né? Ela fala sobre 5 gerações de tecnologias comunicativas. Então, por exemplo, ela fala sobre a tecnologia do reprodutível, isso quando surgiu, por exemplo, a fotografia, né? Quando você começa esse processo de reprodução. Ela fala sobre a tecnologia da difusão, que foi propiciada pela TV, pelo rádio, né? A disseminação mais veloz das informações. A tecnologia do disponível, que surge com algumas mídias, né? O Xerox, por exemplo, né? Que propicia o videocassete também, que propicia você disponibilizar informações em outras formas, né? A tecnologia do acesso, que acontece principalmente com a revolução digital trazida pela internet, e também depois as tecnologias da conexão, que surge principalmente com os dispositivos móveis, né? A rede wireless, né? As conexões sem fio. Então, tudo, se a gente for pensar, né, um pouco mais aí de 50 anos, muitas transformações acontecendo, trazendo novos paradigmas, novas percepções, né? E com base nisso, veja lá no próximo slide, dentro da obra de McLuhan, nós temos, né, a continuidade dos estudos do Herbert Marshall McLuhan com o seu filho, Eric McLuhan, que inclusive, né, faleceu recentemente, em 2018, e em uma de suas obras, né, porque eles escreveram ainda um pouco juntos, né, na obra Leis da Mídia, Uma Nova Ciência, eles trazem o que ficou conhecido como a Tétrade dos McLuhan, que é esse conjunto aqui de ações: aperfeiçoar, reverter, obsolecer, né, tornar obsoleto, inútil e recuperar. Então, para que essa tétrade serve? Para que esses conceitos servem? Servem para a gente analisar a chegada de um novo meio na sociedade. Então, quando um novo meio, um novo recurso é criado, nós vamos ter que perguntar: o que esse meio aperfeiçoa? O que esse meio torna obsoleto? O que esse meio recupera? E como esse meio vai se reverter? Então, por exemplo, se a gente pensar no rádio, né? O que esse meio aperfeiçoou? Ele aperfeiçoou a oralidade, né? O que ele tornou obsoleto? Talvez a escrita, né? O que ele recuperou? Ele recuperou a ideia de comunicação oral em comunidade, né?
E como esse meio vai se reverter? Então, quando o rádio atinge a capacidade máxima dele, ele começa a transmitir uma grande quantidade de informações e ele se torna o que o McLuhan chama de um meio quente, né? Com mais informação e com pouca participação do usuário, né? E isso a gente pode fazer, né, com vários outros recursos, né? Quando a gente tem, por exemplo, a chegada de um smartphone, né? O que ele está aperfeiçoando? Está aperfeiçoando a telefonia, os celulares anteriores, né? O que ele torna obsoleto? Talvez também a escrita em papel, porque a gente muitas vezes apenas digita as informações no próprio telefone, né? O que ele vai aí resgatar? Ele vai resgatar talvez novos gêneros que estavam perdidos, por exemplo, a própria carta, né, que se transforma no e-mail ou até mesmo numa mensagem por aplicativos de comunicação instantânea como o WhatsApp. Esses gêneros são resgatados e são atualizados, né? E como ele vai se reverter, né? Quando essas tecnologias atingem um grau máximo aí de uso, muitas vezes podem gerar até o que nós estamos percebendo hoje, a criação de estratégias ou de cursos para as pessoas não mais se tornarem tão viciadas no uso desses recursos, né? Então, dentro desse contexto, né, nós sabemos que os meios se transformam, né, provocam novas realidades, novos paradigmas, e a reflexão sobre eles, sobre os impactos causados por eles, é sempre muito importante. É essencial, dentro do contexto de reflexão sobre as teorias da comunicação, sobre a transformação dos meios, a evolução dos recursos que nós temos à nossa disposição, é essencial levantar o conceito de ecologia midiática. E de onde vem esse conceito, né? Para que ele serve? Qual é a relevância de se pensar sobre isso hoje dentro dos estudos das teorias da comunicação? Então acompanhe comigo uma reflexão introdutória sobre isso aí no próximo slide. Olha só. De acordo com McLuhan, não devemos mais pensar na comunicação como uma área separada das demais, pois ela, ao mesmo tempo, sofre e causa impactos imensos em diversos outros setores. Então, com base nisso, nós precisamos buscar hoje uma ecologia midiática, que é justamente nós pensarmos na comunicação como uma área que faz parte de um contexto muito maior, que é afetada e que também afeta, certo? Então, a noção de impacto, o impacto que não só a comunicação de forma abstrata, mas a comunicação de forma concreta por meio, né, dos dispositivos, dos meios, dos recursos, dos equipamentos eletrônicos, todo o impacto que isso gera, ok? E esse conceito é trazido por Eric McLuhan, que é o filho de Herbert Marshall McLuhan, então um grande teórico canadense dos estudos das teorias da comunicação, né, que após, né, falecer deixou então como herança para o seu filho a continuidade desses estudos, né, que continuaram aí pelo menos até o ano de 2018, quando o Eric também faleceu, mas a obra dos dois bastante consistente, vem sendo estudada, vem sendo resgatada, retomada, e também traz, né, gera continuidade a partir de outros nomes, outros pesquisadores que vêm trabalhando com os seus conceitos, né? Dentro dessa obra de Eric McLuhan, veja ali no próximo slide, uma reflexão importante, né, que marcam a partir dele a continuidade nos pensamentos do Herbert McLuhan é o seguinte: os novos meios devem ser testados por especialistas antes de sua implementação. Então, todo recurso que foi planejado, que vem sendo criado, devem ser testados por especialistas para verificar, né, todos os efeitos que podem ser decorrentes da sua implementação. E deve-se olhar os impactos globais provocados pelos meios de comunicação e suas extensões, e não apenas interesses mercadológicos. Então, aqui está a essência da ecologia midiática, né? Quando se pensa num novo recurso, muitas vezes se pensa apenas no interesse mercadológico, o lucro que isso vai que vai propiciar. Mas e o impacto? Os impactos globais, os efeitos, não só para as pessoas, mas também para o meio ambiente. Como isso tudo vai ser verificado, né? Então, Eric McLuhan, o seu próprio pai,
Herbert McLuhan e mais Neil Postman, que é um outro teórico americano, os três, né, em conjunto, cunharam esse termo, a ecologia midiática, e ela vem sendo pensada também na contemporaneidade. Hoje se fala muito em sustentabilidade, né, em diminuir os impactos globais, né, os impactos no meio ambiente, e a comunicação gera impactos também. Então é essencial que nós pensemos sobre como reduzir, sobre como considerar esses impactos, né? E dentro desse contexto da ecologia midiática, chama a atenção um elemento que nós podemos associar a essa noção de refletir sobre os impactos, que é o conceito de lixo eletrônico. Então vamos lá para o próximo slide, em que nós temos aí uma imagem, né, que chama bastante atenção, que é percebida nas grandes cidades, é uma situação percebida nas grandes cidades e gera essa indagação. O que fazer com o lixo eletrônico, né? Nós temos alguns estudos, como o do Global E-Waste Monitor, então é um indicador das Nações Unidas, um estudo de 2017, que mostra que o Brasil é o primeiro colocado na América Latina e o segundo colocado na América como um todo na produção de lixo eletrônico, né? Superando aí a marca de 1.500.000 toneladas, então, por ano. Então é uma grande quantidade de lixo eletrônico sendo produzido. E voltando lá para o slide para a gente verificar isso, o que nós temos que pensar? As empresas hoje, elas podem e devem implementar políticas de logística reversa para se tornarem mais responsáveis pelo lixo que produzem. O que seria essa logística reversa? Ora, não tem toda a concepção logística, né, para as empresas encaminharem as suas produções para os seus distribuidores, os seus fornecedores, revendedores e até para os seus consumidores. Então, ela também tem que pensar em logística, em recursos, em mecanismos, em estratégias para recolher esses produtos quando eles se tornam obsoletos, quando outros meios já chegaram e tomaram seus lugares. Então, por exemplo, se eu compro um celular hoje e daqui a 1 ano, 2, eu decido trocar de aparelho, tem pessoas que ficam mais tempo com o aparelho, pessoas que ficam menos tempo, mas o que eu devo fazer com esse aparelho que se tornou aí obsoleto para mim? Ele está funcionando ainda? Eu consigo passar para alguém? Ok, mas muitas vezes as pessoas acabam deixando numa gaveta, né, acabam jogando fora, um descarte incorreto, né? Então as empresas precisam pensar também em como dar uma destinação ou auxiliar os consumidores a dar uma destinação para esses recursos. Então veja, todos esses dispositivos que nós vemos numa imagem como essa que nós vimos há pouco, computadores, televisores, celulares, né, aparelhos eletrônicos velhos que foram descartados, todos esses recursos que formam o que nós chamamos de lixo eletrônico vêm em decorrência da comunicação, da evolução da comunicação. Por isso que essa ecologia midiática nos coloca nesse processo de reflexão sobre o que fazer com a comunicação, como planejá-la e como prever também os seus diferentes impactos. Isso é essencial quando nós falamos de contemporaneidade, de um mundo que está em constante processo de transformação. Para que nós possamos pensar um pouco mais a respeito das teorias da comunicação, das diferentes formas de refletir sobre os processos comunicativos que são efetivados com base no uso da linguagem, nós vamos, neste momento, verificar, né, dentro de um exercício, como algumas reflexões são colocadas teoricamente em testes, né, em concursos, em provas, como por exemplo na prova do ENAD, né, que verifica o desempenho dos estudantes do ensino superior. Então na próxima tela nós temos uma questão que foi retirada da prova do ENAD de 2018 para alunos matriculados em cursos de marketing digital, e essa questão é uma questão discursiva, né, uma questão que coloca o candidato em um processo de reflexão. Então, primeiramente, essa questão traz um texto base, né, um texto que foi retirado de uma
reportagem publicada no jornal Gazeta do Povo, né, um jornal paranaense. E esse texto diz o seguinte: o vídeo gravado por uma consumidora para denunciar o que seria um ovo de plástico, supostamente produzido por falsificadores na China, viralizou nas redes sociais e já produz estragos reais à avicultura brasileira. A denúncia é falsa. O problema é que a brincadeira de mau gosto, ou qualquer que tenha sido a intenção do vídeo, vem sendo levada a sério por muitos consumidores e fez a Associação Brasileira de Proteína Animal pedir uma manifestação pública do ministro da Agricultura para desmentir a fake news. Já há relatos de casos em que consumidores em supermercados estão quebrando ovos para confirmar se o produto é verdadeiro, diz o presidente da associação, em ofício enviado ao ministro da Agricultura. Então, olha só que interessante esse caso, um caso real, né, ocorrido no Brasil, né? Alguém criou um vídeo mostrando um suposto ovo de plástico, dizendo que os estabelecimentos comerciais estariam vendendo ovos de plástico como se fossem ovos de verdade. Então você compra, depois você chega em casa e verifica que o produto é de plástico, ou seja, você gastou dinheiro com uma farsa. Mas já foi constatado que isso seria uma mentira, uma fake news. E nós sabemos que hoje são muitas as fake news que circulam, né? Então isso gera um impacto gigantesco para as empresas, né? Para a própria economia brasileira. Então aí nós tivemos, dentro dessa notícia, esse fragmento da notícia, alguns impactos negativos sendo apresentados, né? E o foco do exercício, veja lá no próximo slide, é justamente verificar, pensar numa síntese desses impactos. Então o exercício pede assim para o candidato: a partir do texto, faça o que se pede nos itens a seguir. O primeiro tópico é o seguinte: cite e explique 2 impactos negativos que as fake news podem ocasionar na imagem institucional e na marca de empresas. Então, que tipos de impactos negativos a gente pode pensar, por exemplo? A gente pode pensar em perda de credibilidade, repulsa em relação à marca, ou seja, a pessoa acaba não gostando mais daquela marca, passa para um outro tipo de produto, né? A difamação da marca, então arranha a imagem da empresa, gera problemas na sua reputação, perda de lucros, né? Perda de vendas, e também gera custos com a própria comunicação, porque a marca vai ter que se defender. Então ela vai ter aí gastos não planejados para reverter esse problema, né? Então esses são alguns dos impactos negativos que nós poderíamos apontar para uma questão como essa. Voltando lá para o slide, a segunda parte, olha só. Apresente agora 2 ações que as empresas podem adotar para evitar e combater as fake news em redes sociais. Da mesma forma, o candidato deveria pensar, então, estratégias para burlar esse problema, né? Algumas estratégias: monitorar as redes sociais, né, da empresa, da marca, por meio de uma equipe especializada, monitorar as publicações que são veiculadas na mídia, conscientizar o público, né, mostrando sobre como é importante duvidar, por exemplo, de mensagens que não trazem dados estatísticos, não trazem datas específicas, que trazem um excesso de adjetivação. Quando a gente usa muito adjetivo para falar que algo é ruim, é péssimo e tal, você está mostrando uma opinião, é muita subjetividade. E os textos jornalísticos, eles devem ser imparciais. Então, um texto que se diz jornalístico, cheio de recursos subjetivos, provavelmente não é um texto verdadeiro, né? Alertar os consumidores, né, sobre mecanismos para identificar esse tipo de estratégias de comunicação falsas. Pensar também em como identificar os autores responsáveis, acionar a justiça, né, para colaborar nesse processo de investigação. Essas são algumas ações para se combater as fake news, né? E voltando no slide, só para a gente fechar esse exercício, né, uma reflexão importante aqui para a gente. As redes sociais são mesmo uma boa ferramenta de comunicação, né? É claro que cada pessoa tem a sua opinião, né? Mas nós sabemos que as redes sociais são hoje uma realidade incontornável. O que nós temos que fazer é bom uso dessa ferramenta, né?
tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Dentro da comunicação digital, do marketing digital, as redes sociais são uma excelente ferramenta de comunicação. E as empresas têm que se adequar a essa nova realidade e aprender a como fazer o melhor uso possível para que a sua imagem esteja sempre colocada de uma forma positiva e ela possa alcançar efetivamente os seus clientes. E nós chegamos agora a mais um momento de interação da nossa teleaula, mais uma oportunidade de você refletir um pouco sobre os conceitos que estão sendo tratados. Então vamos para a atividade que é proposta para você. Olha só, você vai ouvir agora um trecho da canção Televisão, do grupo Titãs, uma canção, né, lá de 1985. E você vai propor uma análise dos versos introdutórios, que são estes versos que estão aqui, certo? Qual é a mensagem dessa canção, principalmente considerando esses versos? Lembrando que a letra da canção completa está disponível no seu ambiente virtual como material complementar, e você então vai ouvir a canção agora e refletir para que daqui a pouquinho a gente retome o nosso contato e finalize esse processo de análise e reflexão. Até já! Bom, retomando o nosso contato então, né, vamos retornar ali para o slide para a gente pensar então sobre os primeiros versos da canção e verificar qual é a mensagem então, né? Nós temos isso daqui: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Então são várias as análises possíveis, mas nós podemos levantar dois pontos, né? A ideia de a televisão deixar burro poderia ser aí uma metáfora para os processos de persuasão, de alienação, né, de a TV fazer com que a pessoa pense apenas naquilo que ela está transmitindo, né? E a ideia de que as coisas todas me parecem iguais tem a ver com o que nós discutimos sobre a teledemocracia, né? Sobre a mente coletiva, as mensagens chegarem da mesma forma a todos, né? E gerando então essa mesma percepção da realidade. Por isso a TV sendo vista, como o Derrick de Kerkhove dizia, uma mente pública, uma mente coletiva, ok? Nós temos dois recadinhos para o nosso próximo encontro, verifique lá no slide. O primeiro deles é para que você baixe no seu celular, caso você não tenha o aplicativo Kahoot. Nós teremos na nossa próxima teleaula um momento de interação baseado nesse aplicativo. E também para a nossa próxima aula atividade é interessante que você, os tutores presenciais, providenciem jornais e revistas velhos, papel, cola e tesoura para uma atividade um pouco mais prática que será desenvolvida na aula atividade antes da nossa teleaula, ok? Então, essa é a atividade, né? Nós vamos nos encaminhar agora para o momento de finalização da nossa teleaula. Para a gente revisar alguns pontos importantes que foram tratados na teleaula de hoje, nós temos uma lista, né, de alguns pontos essenciais que foram discutidos para que você relembre comigo. Olha só ali no quadro, vamos lá. As conexões tecnológicas formam uma aldeia global, né, o conceito trazido por McLuhan, da interdependência, da interconexão entre todos os indivíduos no globo todo. A ideia de que os meios são extensões do nosso corpo, que nos permitem chegar mais longe do que poderíamos. A ideia de que os meios em si são as mensagens, as consequências que os meios trazem são as suas mensagens. A ideia de que mensagem é diferente de conteúdo. Também nós verificamos a ideia de que a TV propicia a chamada imaginação coletiva, né, já que ela é considerada uma mente pública, a partir do que disse Derrick de Kerkhove. E a ideia de que os meios se transformam e são substituíveis. Então, para a gente fechar a nossa teleaula retomando um pouco mais esses aspectos, você vai assistir agora a um vídeo de encerramento que sintetiza alguns dos principais conceitos, algumas das principais ideias tratadas ao longo do nosso encontro de hoje, ok? Espero que você tenha gostado, revise os conteúdos nos seus materiais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, reassista a essa teleaula se necessário. Eu aguardo você na nossa quarta e última teleaula na próxima semana. Um abraço, até lá!